Que vamos lá, Daniel Takata, vamos lá, Daniel, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre a necessidade de se reinventar. Cadê? Vamos mandar um convite. Tá tudo certo aí? Áudio ok? Gente, vamos. Eu gostaria de saber de onde vocês são, quais as cidades aqui que estão nos assistindo. Olá, Daniel, tudo bom? Oi Camila, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, e você? Ah, que bom. Não, tá perfeito. Legal. Gente, olha, não sei se vocês viram no feed hoje, conheço o Daniel. Faz o quê? Uns 5 anos, Daniel? Cinco vezes seis mais. Não conta, não conta. Conheço há bastante tempo, desde a escola. Mas o fato é que a vida anda, os caminhos acabam se cruzando também, e é o que acontece, e a gente, nesse momento, quem trabalha com vídeo acaba cruzando com mais caminhos por aí, né, Daniel? Você que é Pois um é. cara. Você é estatístico, você é professor e tudo mais, e acaba nesse momento tendo mais ainda que o normal, assim, ó, assim, entrando nesse universo. Olha, Recife, Indaiatuba, querida Indaiatuba, Londrina, Salvador, Guarujá, São Paulo, temos aí um pessoal bem espalhado pelo Brasil. Boa noite, Daniel. Fala um pouquinho de você. Boa noite, Camila. Nossa, fiquei muito feliz com o seu convite, muito honrado, né? Tanto tempo que a gente se conhece. E, bom, o pessoal que leu a legenda lá do post que você colocou, viu, né? Que a gente estudou junto é, no colégio há muito tempo, né? Ah, não tanto, né? Algum Não, tempinho, né? olha. E A Nájila, olha que legal. a Ângela que estudou com a gente também, acho que é, tinha gente de Indaiatuba que não vai faltar, né? Eu acho. Não, ainda não. Pois é, a gente estudou junto lá em Indaiatuba. E, pois é, como você falou, né? É, desde então, muita coisa aconteceu nas nossas vidas, né? Pois é. E como você falou, eu sou estatístico, me formei em estatística, né? Aí eu acabei indo para a carreira acadêmica. Hoje eu sou professor, né? Fiz mestrado, doutorado e sou professor. Eu trabalho no IBGE e dou aula na ENSE, né? Que é a Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, que é a unidade acadêmica de pesquisa científica do IBGE. Então, né? Eu dou aula para o ensino superior, né? Dou aula principalmente para futuros estatísticos. E mas aí também eu tenho outras coisas que eu faço em paralelo, né? Que aí Sim, pois é, e aí isso, claro, né? Ser professor já é uma profissão totalmente que envolve totalmente a comunicação também, mas aí essas outras coisas que eu faço em paralelo envolvem a comunicação de uma outra por uma outra vertente, né? Que aí já é envolvendo a mídia e tudo mais, que aí é uma área que sim. você conhece bastante, né? Inclusive numa emissora que eu tive 2 passagens e que eu tenho um carinho muito grande. Mas antes da gente entrar nessa parte sua, assim, de você mergulhando, saindo, né, das piscinas, indo para o universo audiovisual, eu queria que você falasse um Aham. pouquinho sobre esse universo. A gente hoje vai abordar esse tema de é preciso se reinventar. Você até tem alguma experiência com as câmeras, né? Alguma, assim, bastante até, com online, assim, não só aqui na internet, mas também na TV. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Fica aí que a história dele é boa, gente. Agora, os seus colegas professores estão numa fria, assim, né? Foram jogados, assim, no campo de batalha e agora todo mundo tem que se virar, não é isso? Pois é, essa época, né, de isolamento fez com que a gente tivesse que se adaptar a uma situação totalmente nova. Porque, né, as aulas foram suspensas em todo lugar, e aí alguns lugares mais rapidamente, outros demoraram um pouco mais, mas praticamente, né, todas as instituições acabaram aderindo ao ensino remoto, ensino à distância. E aí o que aconteceu foi que isso foi de uma hora para outra, né? Num dia a gente estava dando aula normalmente, presencial, e alguns dias depois a gente tinha que dar um jeito de passar o conteúdo à distância. E é uma coisa totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Você dar uma aula, passar um conteúdo de maneira online, sabe? Sabe, na sala de aula você tem uma lousa,
Aí para dar uma aula à distância, você não tem lousa. Como é que você faz, né? Como é que você adapta? Então, realmente, essa época está sendo bastante desafiadora. E logo que a gente soube que teria que fazer isso, dar aulas à distância, assim, eu percebi assim, muita aflição assim, de vários dos meus colegas, mas muita, demais, assim, né? Porque realmente é uma coisa que muita gente não foi treinado para isso, muita gente nunca fez isso e ia ter que aprender na marra, né? Claro, né, não ia dar para ficar esperando ter condições ideais, porque a gente não teria as condições ideais, né? Tempo também, né? Pois é. É aquela coisa, né? Ia ter que fazer do jeito que desse, feito é melhor que perfeito, né? Porque se a gente ficasse esperando condições ideais, isso não ia acontecer nunca. E aí acabou que, né, a gente teve que fazer cursos de ensino à distância, para se ambientar, para se acostumar. E aí cada um dos meus colegas adota uma estratégia que se sente mais confortável, depende da disciplina que cada um está dando, depende da maneira como cada um dá aula, né? Como você falou, eu já tinha alguma experiência com câmera e eu tenho um canal, eu já tinha um canal no YouTube, né? Que eu publico vídeos lá, então eu já tinha assim uma certa familiaridade, só que é uma coisa diferente, né? Porque dar aula é diferente, né? Então como é que eu ia, sabe, substituir uma lousa, sabe? Como é que eu ia, sabe, como é que ia ser a dinâmica com os alunos? É diferente, né? Mas o bom é que eu percebi que logo que o pessoal começou a dar as aulas, essa aflição foi diminuindo, sabe? Falou, pô, até que não é tão ruim não quanto eu pensava, né? Até que deu tudo certo, né? Usamos agora todo mundo usa esses aplicativos de reunião e tudo, né? Skype, Webex, Zoom, Teams da Microsoft, tem vários, né? E aí as pessoas falam, não, até que não é tão ruim não, até que foi bom, os alunos participam e não deu problema e tal. E aí aos poucos, assim, né, o pessoal está se adaptando. No meu caso particular, quando eu soube que ia ter que voltar às aulas de maneira remota, eu particularmente, assim, eu não fiquei muito... Claro, eu fiquei um pouco ansioso, porque era uma coisa diferente, mas na verdade eu fiquei mais empolgado, sabe? Eu fiquei empolgado com isso, sabe? Porque... Que legal. Gente, eu quero que vocês comentem as experiências de vocês. Se você que está aí assistindo a gente também teve que se reinventar no susto, manda aqui pra gente. Vamos bater papo comigo com o Daniel aqui. Não, e eu vi aqui que... Inclusive eu vi aqui que tem aluno meu que entrou aqui, né? Eu vi que tem aluno meu que entrou aqui. Então, se quiser... Não conta pra gente se a aula dele é boa também. Aqui, pode falar. Porque se estiver ruim, também pode falar. Que eu já fico sabendo. De falar, hein, gente? E eu fiquei empolgado, assim, porque eu acho que, né, apesar de ser uma situação difícil, um período difícil, acho que a gente consegue tirar coisas positivas mesmo dessas situações. Aliás, na verdade, são essas situações que fazem a gente crescer mais. Então, se a gente não estivesse passando por isso, a gente jamais talvez descobriria tantas ferramentas que existem para a gente transmitir o conhecimento à distância. E agora, tendo descoberto essas ferramentas, provavelmente elas não vão sair mais da nossa rotina, sabe? Eu acho que eu vou continuar usando essas ferramentas mesmo depois que as aulas voltarem presencialmente, sabe? É aquela coisa assim, né? Não só, quer dizer, eu estou falando no contexto das aulas, mas acho que em todos os contextos, assim, na comunicação em geral, a gente não vai... Quando as coisas voltarem ao normal, a gente não vai fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes, sabe? A gente vai fazer as coisas de maneira diferente. Porque por tudo isso que a gente está passando, tudo isso que a gente está aprendendo, novas ferramentas, novas possibilidades, sabe? Então, foi por isso que eu fiquei empolgado, sabe? Por essa possibilidade de descobrir coisas novas, ferramentas novas. Ainda estou me adaptando, assim, sabe? Ponho as aulas no YouTube, fico lá nos aplicativos de reunião, sabe, conversando com os alunos. Eu não sei se o quanto que os alunos, em comparação com as aulas presenciais, eles estão, né, se eles estão
gostando mais ou não, mas A enfim. Carol, você viu a sua colega? A Eu Carol, vi, aqui falando, a Carol os Beto, alunos estão gostando mais do que ela. eu vi que Mas é só um pouquinho de tempo, viu, Carol? Logo, é, logo você se acostuma. Porque pensa, é muito mais produtivo, né? Você não tem um deslocamento, você não tem a pausa para conversa depois da aula, você não tem uma série de coisas que, tudo bem, elas são importantes. Mas no dia a dia, você deve ter se sentido mais produtivo nesse período que você está trabalhando em home office, não é? Você não tem algumas perdas de trânsito, isso. um tempo que sobra para estudar, para, enfim, até para descansar, né? Pois é. Tem um lado positivo, isso que você falou, né? Eu não preciso pegar trânsito, não precisa ficar 1 hora para ir para o trabalho e tal. E tem Ele essa, mora no Rio de Janeiro, gente. O Rio de Janeiro a gente sabe que é, é, quase que em São Paulo, né? é isso mesmo. Mas, claro, né? Tem o lado negativo também, né? Por exemplo, eu tenho dado algumas palestras online, assim. Eu dei uma ontem, semana passada eu dei uma também, porque agora os eventos estão sendo todos online, né? Workshops e tudo, né? Aí eu tenho dado algumas palestras também. E claro, né? Obviamente que eu sinto falta da interação com as pessoas, né? Isso é evidente, assim, sabe? Dando a palestra, assim, sempre vira e mexe eu faço umas piadas no meio da palestra, sabe? Para dar uma descontraída. E aí eu não sei se as pessoas estão rindo ou não. Eu não sei se a piada foi boa ou não. Você faz a piada e, sabe? Você tem que esperar o emoji, né? Falando nisso, gente, É, mandem pra gente esses emojis, se tá legal, se tá ruim, pode se tá, mandar. se tá... Pode mandar. Manda pra gente saber. E pode tocar um coraçãozinho também, que a gente entende que tá no bom caminho, senão a gente muda o ritmo. Pois é. Olha quem entrou aqui, o André Brasil. O André Brasil é nadador paralímpico, o segundo maior medalhista da história do Brasil em Paralimpíada. Uma Olha que lenda do sim. esporte brasileiro aqui. Olha a Nájila aqui, nossa amiga aqui de longa data também, lá de Indaiatuba. Acho que hoje, muito mais que antes, estamos compartilhando muito mais conhecimento e experiências, né? Por motivo de força maior, né? E E espero agora a gente que... escolhe mesmo e vai sob medida, né? Onde a gente quer mesmo aquele conhecimento que a gente quer. Não tem aquela coisa de antigamente que tinha que esperar a hora do jornal para se informar, tinha que esperar a hora de não sei o quê. Agora a gente tem tudo, né? Total controle. Só não se capacita quem não quer, né? Exato. Então, como eu tinha falado, né? A gente vai sair desse período diferente de como a gente entrou e a gente vai ter novos hábitos, né? Com certeza. Com certeza. Joselena, teremos. Olha, o Mark Zuckerberg só deixa a gente ter 60. Se deixasse É, mais, com certeza a coisa ia longe. Mas depende aí da interação. Se o ritmo tiver, se vocês quiserem ter, principalmente as dúvidas, né? Vocês mandam, o Daniel vai respondendo. No máximo 60 a gente está por aqui. é, Mais 45, eu quero dizer, que já foram 15, né? Mas continua. Gente, olha só, ele falou que tem um nadador aqui presente. Seja muito bem-vindo. Que prazer ter você aqui com a gente. O Daniel grande também foi abraço. nadador. Trabalhou bastante, nadou bastante tempo, né? Na escola ele era atleta, depois ele virou colunista de natação, é comentarista do Sport TV, né? Em natação. Então Uhum. você domina bem esse universo, né, Daniel? Pois é, bom, na época antes da época da faculdade e tal, eu treinava sério, né, competia e tudo, e, e aí na época eu acabei, assim, além de gostar do esporte em si, de praticar e tal, eu gostava muito das histórias do esporte, assim, né, de ler sobre os grandes feitos, tinha livros sobre Olimpíadas e colecionava jornais, revistas, bom, enfim, né? Acho que você me entende por você ser jornalista, você, né, também tinha né, esse espírito, né? E aí eu acabei, né, ao longo ó, quem entrou aqui, César Cielo, grande campeão olímpico aí, grande abraço, né? Uau, gente! Que Falando em, prazer! Já fal- entrevistei o César Cielo, falando em mas natação, já. que prazer ter você aqui. Pois é, grande abraço. Cezão tá aí, o André Brasil tá perguntando. Entrou aí, ó. Entrou aí. Entrou, apareceu aqui. Só lenda aqui. Vem ver o nosso tri. Daqui a pouco eu falo desse tri. Mas enfim, né? Quando eu tava
bom, enfim, aí eu fazia natação, mas eu gostava muito de ler e comecei a escrever também, sabe? Eu lembro em época de Olimpíada eu ficava escrevendo sobre a Olimpíada e tal. E aí foi indo aos poucos, né? Porque eu não sou jornalista, né? Eu não tinha essa pretensão de ser jornalista, porque né, na verdade, no colégio, assim, minha paixão era a matemática, né? As exatas. Mas eu comecei a escrever em alguns sites, né? E fazendo comentários em alguns sites, fazendo, aí me chamavam para escrever em alguns sites, aí aos poucos indo e tal, você escreve bem, você tal, não sei o quê. Aí uma revista aqui me chamou, uma revista ali me chamou para escrever, outra aqui e tal, e aí foi indo aos poucos, né? As coisas foram acontecendo naturalmente. E aí, em 2010, né, que eu passei a escrever colaborar para a revista Swim Channel, que é uma revista de natação que existe até hoje. Eu ainda faço parte da equipe. E isso em 2010, aí eu tive a oportunidade de cobrir Jogos Olímpicos pela revista, né? E, e aí depois Campeonato Mundial, e aí nesse meio tempo assim, o Sport TV resolveu me convidar para fazer uma participação, né, como comentarista. Eles gostaram e acabei, né, ficando assim. Eu não sou funcionário do Sport TV, né, mas eu sou comentarista convidado, né. Então vira e mexe eles me convidam. E aí foi assim que eu caí nesse mundo, assim, né, um pouco assim, foi de uma maneira natural, assim. Eu sempre, né, fazendo as coisas que eu gostava, né, e aí a coisa foi evoluindo e acabei entrando nesse mundo, apesar de, talvez acho que daqui a pouco a gente fale um pouco mais nisso, apesar de eu nunca ter tido a pretensão, assim, sabe, jamais, assim, de sabe, aparecer na televisão ou, sabe, coisas assim, porque assim, eu não gostava de falar em público, sabe, eu ficava meio, sabe, não gostava mesmo, assim, sabe, e é engraçado, né, eu não gostava de falar em público, de me apresentar, e hoje eu, né, tenho um trabalho na televisão e sou professor, então assim, né, é, falar em público é minha vida hoje, né, dou palestras e tudo, tá, então é uma coisa Mas você interessante, está assim. dentro da sua especialidade, né? O Sport TV é muito criterioso com os comentaristas, porque você não é funcionário porque não tem competição grande de Isso natação toda hora. toda hora. Mas Uhum. para estar no time do Sport TV não é qualquer pessoa. Gente, o Daniel é modesto desse jeito, mas ele desde sempre, né? Ó, desenhava. Uhum. O homem dos talentos, né? Desenhava isso. Outro dia ele colocou toca violão, canta. Ele foi sempre um dos 3 melhores alunos da sala. Era o mais bagunceiro dos CDFs, por isso que a gente é amigo até hoje, né, Dani? Então, assim, sempre foi muito, muito estudioso, e assim, eu lembro de você treinar muito, 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 por isso que teve um grande destaque. E essa base, essa necessidade, essa vontade interminável de estudar fez com que a coisa se mantivesse. Então, você é estatístico, mas não abandonou o esporte. Agora, compartilha também, né, o seu conhecimento, a sua história. Isso é rico e só se sustenta por conta de uma base e essa sua capacidade de comunicação, que pode ter passado batido no começo, mas agora, com certeza, você já se sente em casa porque sabe fazer muito bem feito, senão não estaria fazendo até hoje, ainda mais em lugares grandes, né? Pois é. Claro, né? É um processo, assim, né? A gente vai, né? Assim, aos poucos a gente vai se adaptando. Porque, assim, né? Como eu te falei, na época que eu, assim, colégio e tudo, né? Eu jamais tinha a pretensão de, sabe, trabalhar falando em público, né? Trabalhar falando em público, mas quer dizer, eu não me imaginava trabalhando com comunicação, né? Jamais me imaginava trabalhando com isso. E aí as coisas foram acontecendo, né? Então, por exemplo, quando me chamaram, queremos fazer um teste com você para uma competição aqui no Sport TV. O que eu vou falar? Vou falar, não quero não. Não gosto de falar em público. Não, claro que não, né? Eu vou. Claro. E aí eu fui, né, essa primeira vez, eles gostaram. Foi até engraçado, né, que na primeira vez que me chamaram eu fui, fiz tal, foi uma competição, 2 dias, voltei, aí eles falaram, viu,
pô, a gente gostou, tal, a gente vai te chamar mais vezes, passa o número da sua conta pra gente te pagar. Aí eu falei, nossa, vocês vão me pagar ainda? Aquela... A gente faz com amor, né? Nem Exato, espera por isso. exato. É, mas é isso. Mas então, uma coisa que o César Cielo está falando aqui, ó, cabeça de esporte na vida, disciplina diferenciada. Disciplina é a palavra. Disciplina é a palavra. Porque E ele falou do Tri também, que eu fiquei curiosa. Não esquece de falar essa história do Tri aí, por favor. eu vou falar. Com certeza todo mundo aí. Vai estar linkado com outro assunto. Mas é que assim, aí, né, participei do Sport TV e tal, mas aí, aquela coisa, né, falei, bom, eu preciso me dedicar a isso para fazer o negócio da melhor maneira possível. Não é só eu saber o conteúdo, né, para ir lá e comentar. Eu preciso saber como eu passar o conteúdo, né? Não é só saber. Então, o que eu fazia, né? Porque das primeiras vezes que eu me vi na televisão, nossa, horrível assim, sabe? Eu acho que é horrível, travado, sabe? Acho que você entende isso, né? Quem nunca travou que atire a primeira pedra, vai? Pois é. Não, e você faz um trabalho muito bom de incentivar as pessoas a destravarem, né? Sim, mas eu travei também. Você sabe com quem que eu travei a primeira vez? Com quem? Com Rogério Sampaio. Ah, é mesmo? Campeão olímpico de judô? Campeão olímpico. Fui entrevistá-lo ao vivo, não estava preparada para... Eu ia ver a apresentadora que eu ia substituir. A apresentadora faltou. Aí o cara falou, você não quer? Vai lá então. Eu falei, oi? Não, vai. Quem que vem é o Rogério Sampaio. Como assim, né? Imagina, não tinha... E foi a minha primeira experiência ao vivo. Foi com um campeão olímpico, foi, sabe? Então foi... Só que assim, né? A gente mantém a pose, programa, uma hora de duração, programa de entrevista. E aí acabou, eu não saía do lugar. Eu tinha que dar tchau pro Rogério, eu não conseguia me mexer porque eu tava com a perna mole. Aí eu tive que falar, gente, eu tô nervosa, tá? E aí a coisa andou. Então, assim, foi me jogar na piscina de gelo, não era nem gelada, ela era... Mas saiu. Ninguém percebeu que eu tava nervosa desse jeito. Por isso que a gente entende, porque todo mundo já passou, que se expõe, que se dispõe a se expor, já passou por alguma situação desconfortável, mas depois a gente contorna, né? Não, assim, se a gente não passar por momentos desconfortáveis, a gente não vai crescer. A gente não vai crescer, isso é fato, assim, né? E aí, né, nessas primeiras vezes eu falei, nossa, mas não tá bom, né? Tá. O que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Eu vou treinar, né? Eu vou treinar. Eu vou praticar. Apesar de eu achar horrível, assim, né? Você chegar lá, você colocar uma câmera e ficar se filmando, falando, sabe? Achar horrível no sentido de você ver depois, assim, se assistir, né? Acho que pouca gente, né, gosta de fazer isso, né? De ficar se vendo, assistindo, treinando, né? Gera um desconforto, assim. Mas eu lá, né? Me assistindo, fiz, sei lá, fiz, assim, sessões de fonoaudiologia, sabe? Para melhorar a dicção, a articulação e tudo, né? Porque tem muita gente que minimiza esses aspectos, assim, sabe? Mas esses detalhes fazem muita diferença. E aí, assim, eu fui melhorando, assim, sabe? A desenvoltura, a maneira como passar o conhecimento. Isso me ajudou tanto em uma área quanto a outra, né? Tanto na área a minha atuação na área esportiva, quanto como professor, obviamente, né? Isso me ajudou dos dois lados. Então é esse negócio, né? De você saber que você tem que entregar uma coisa melhor, assim, mas você também saber que isso não é dom, isso não é talento, sabe? Isso não é dom, né? Exato, é treino. Porque às vezes, hoje em dia... Vocês esportistas sabem muito bem disso. Ninguém nasceu nadando. Vocês só chegaram onde chegaram com muito treino, com muitas privações, né? Com muita disciplina. É claro que tem pessoas com mais facilidade para fazer outras coisas que outras, naturalmente. Obviamente que existe isso, né? Mas não é isso que vai determinar você ser bem-sucedido no que você faz. E hoje, assim, modéstia à parte, assim, as minhas palestras são muito boas, né? As minhas palestras são muito boas. Eu digo isso pelos feedbacks que eu tenho depois que eu dou as palestras, assim, sabe? Mas aí tem gente que vem falar comigo assim, até tem gente que estranha um pouco, porque eu sou um pouco reservado, assim, sabe? E
E aí tem gente até que estranha um pouco, fala, nossa, mas você é meio reservado assim, e na palestra você se solta e fala e tudo, e não sei o que lá, interage e tal. Aí tem gente que me fala assim, nossa, mas você nasceu para isso, nossa, você tem talento para falar em público. Eu falei, não, isso não é talento. Jamais foi talento. Se você pegar, sei lá, minha defesa de dissertação de mestrado, acho que é um bom exemplo, que isso foi em 2005, né? 2005. Nossa, eu acho que eu tenho um pouco é que não está filmada, né? Mas, assim, provavelmente, assim, se for comparar, assim, sabe, devia estar meio travado, meio, sabe, meio nervoso, meio falando um pouco, sabe, e, e isso que, né, essa evolução que eu tive é tudo devido ao treino, é só treino. Então, antes de cada palestra eu treino umas 5 vezes a palestra, sabe? Eu apresento, gravo e chega na hora da palestra eu sei exatamente o que falar nas horas que falar, eu sei exatamente as piadas que fazer e então assim, é Grandes treino, palestrantes, eles ensaiam até o tempo da risada do público, né? é, Cortella e tal. Eles assim. Agora me diz uma coisa, hoje em dia todo mundo tem um celular na mão e pode treinar os seus vídeos, independentemente da área de atuação. Quando uhum, você começou a trabalhar com vídeo, não era tão fácil assim. A mesma coisa eu. Trabalhei no é, Sport TV em 2007. Não tinha celular, assim, com a câmera que tem hoje. Tinha, filmava, tá, mas não chegava nem perto, né? Do que a gente uhum, tem hoje. Então, hoje em dia, a Nájila falou no início da live, a gente realmente escolhe o que quer ver e as pessoas têm mais facilidade de produzir. Você concorda que toda dor de cabeça e as noites, sei lá, fritando a cabeça antes de dormir, elas seriam minimizadas se você tivesse a oportunidade que todo mundo tem hoje de ter todos esses equipamentos à disposição? talvez, né, seria um facilitador, assim, sabe? Mas Cursos, né? Muitas informações no YouTube, toda a sim, sim. capacitação. Não, não, com certeza. Facilita muito, assim, não tem a menor sombra de dúvida, assim. Até, por exemplo, eu aprendi por exemplo, eu aprendi a técnicas de fotografia e de filmagem, assim, foi tudo no YouTube que eu aprendi, né? Mais recentemente, né? Mas é aquela coisa, assim, né? Quem quer dá um jeito, sabe? Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. E se você quer melhorar, se você quer, sabe, se você tem esse objetivo, vou fazer as coisas da melhor maneira possível, o que quer que seja, né? O que quer que seja, você vai encontrar um meio, sabe? Você vai encontrar um meio. E então, tudo bem, né? As coisas nesse sentido podem estar um pouco mais acessíveis hoje, mas de novo, né? É aquela coisa, né? Mas Se a pessoa justamente por ser acessível, que as pessoas não podem esperar muito, porque a concorrência engole, as pessoas mais novas que estão entrando no mercado também acabam engolindo, porque tá fácil assim, não fácil, mas está mais acessível para todo mundo. Se a pessoa esperar, tomar é, coragem e tudo mais, mesmo que ela seja a melhor, ela vai perder fatia de mercado. vai. Então, assim, não pode acomodar jamais, né? Com certeza. E bom, e a sua experiência no YouTube te trouxe, além de experiência para você trabalhar com televisão, te trouxe resultados profissionais, visibilidade, reconhecimento. Fala um pouquinho sobre as consequências de você investir no formato audiovisual, principalmente aqui na internet. Assim, eu tenho o meu canal no YouTube, eu comecei assim, faz quase exatamente um ano que eu comecei a colocar conteúdo nele, assim, é uma coisa nova, uma coisa recente, razoavelmente recente. É um canal de, é um canal de estatística aplicada ao esporte, estatística e ciência de dados. Eu criei junto um site sobre isso e aí eu passei a, né, gerar conteúdo. E, e aí assim, foi uma coisa bem legal, assim, porque eu sabia que isso ia me dar uma visibilidade, talvez, para gente que não conhecesse, sei lá, né, meu trabalho. E isso gerou algumas oportunidades, assim, por exemplo, uma coisa muito legal, ano passado eu pus um vídeo no YouTube sobre uma análise que eu fiz do Campeonato Mundial de Natação, né? Pus um vídeo e fiz um texto, né, os dois. Aí eu falei, vou mandar para uma revista, para um site americano de natação. Aí eles publicaram, né? Eu traduzi, eles publicaram em inglês, analisando um recorde mundial de um nadador britânico muito famoso, assim.
Aí acabou que o próprio nadador britânico tweetou essa minha análise, né? Ele tweetou lá no Twitter. E aí o fato dele ser muito famoso lá e tudo, ele é até condecorado pela rainha, né, esse nadador. E aí ele membro da Ordem do Império Britânico, né, tal. Aí depois aí como ele tweetou, aí essa minha análise chegou, sabe aonde? Na rainha. Não foi na rainha. Foi na Pode até ter passado por ela e você não sabe, né? mas chegou na BBC, né? Na BBC. Legal. Eles me ligaram da BBC, me ligaram falando que queriam fazer uma entrevista comigo para falar da minha análise, sabe? Foi na rádio da BBC, né? Nossa, E, sensacional. pois por isso que eu digo, né? A visibilidade que eu tive quando eu resolvi me dedicar a isso, né? Esse é só um exemplo, teve outros também, mas esse acho que foi o mais extremo, né? Chegar lá na Inglaterra. Pois é, tá vendo, gente? Vocês produzindo conteúdo para a internet, o máximo pode acontecer, de repente, é chegar na BBC. Olha que sensacional, né? E aquela coisa assim, né? Apesar de eu ter tido já a experiência em TV, é diferente, né? É diferente você produzir conteúdo para YouTube, para mídias digitais. Então, lá na TV tem uma equipe, tem produtores, tem cinegrafista, né, tal, tem... A gente só se preocupa com o conteúdo, né? Exato, exatamente. Não se preocupa com nada, com enquadramento, com luz, exatamente, com nada. Exatamente, E aí quando eu resolvi fazer esses vídeos aí, claro, né, você apanha um pouco, porque igual essas coisas assim, né, você vai, grava, aí você descobre que não gravou, sabe? Aí você tem que fazer tudo de novo, acho que você deve ter passado por isso já bastante também, né? E aí foi um novo formato, eu também, imagina, eu só me preocupava com texto. E entrevistar as pessoas, ter qualidade de conteúdo. O resto era tudo com a equipe. Aqui é diferente, e a gente bate muito a cabeça para conseguir chegar num nível bacana sozinho. E quando existe, assim, um mentor, alguém que te pegue pela mão e mostre, é muito melhor, porque o tempo está correndo, está voando, está todo mundo querendo fazer isso. O oceano já não é tão azul assim. Cada dia que passa ele é menos azul. Então as pessoas elas precisam acelerar. Não é fácil. Assim, não é que é difícil, é trabalhoso. Isso, exatamente. É trabalhoso, você ter paciência. Tem que ter paciência. Exatamente. Ter constância. Isso mesmo. E aquela coisa também, né? Eu falei, vou começar a gravar, fazer os vídeos e tal. Aí eu colocava a câmera em um lugar e falei, putz, aqui não tá legal. Eu colocava em outro, aqui não tá muito legal. Tal. Aí eu falei, não, né? Também, né? Se eu ficar querendo ficar tudo perfeito, eu não vou começar nunca. E, né, aí eu vi, às vezes eu via o vídeo, aí falava, não, vou gravar de novo, porque achei que não falei muito bem aqui e tal. Eu falei, não, se eu ficar me preocupando com isso, eu não vou para lugar nenhum. Então é aquela coisa, né? Tem que começar, né? Tem que começar. Assim como quando eu dou aula e estou orientando algum aluno de TCC ou dissertação, alguma coisa assim, ele fala, professor, eu estou com dificuldade para começar a escrever a dissertação ou a monografia e tal, não está vindo, sei lá, não consigo começar, não está vindo ideia, não está vindo... Aí eu falei, cara, começa, né? Se você ficar esperando, você vai esperar para sempre. Começa, mesmo que você não tenha nada. É até uma cena de um filme que eu gosto muito, que ele chama, o filme chama Encontrando Forrester, que é um filme com o Sean Connery, que é a história de um escritor meio recluso. Aí ele ensina um jovem a escrever, um jovem talentoso assim, a desenvolver os talentos dele na escrita. E é uma cena que marcou muito, né? Ele tá parado esperando vir a ideia, o moleque lá, aí o Sean Connery fala, o que você tá esperando? Ele fala, tô esperando vir a ideia. Ele fala, não, sem ideia, escreve. Aí deixa a ideia vir depois você arruma. E é isso que eu tento fazer, assim, para muitas coisas da minha vida, inclusive isso de gravar vídeos e tal, né? Começa, né? Começa, se ficar ruim, sei lá, depois você arruma, ou, sei lá, também não precisa ficar perfeito. Vai melhorando, gente. Exato, Pega qualquer pessoa Pega alguém que você curte aí na internet, você que está assistindo a gente, pega o YouTube dele, vai lá no começo, a desenvoltura era inferior, a qualidade da imagem da edição era tudo inferior. É pra frente que isso anda, ainda bem, né? Ainda bem que a gente vai melhorando, que a história vai ficando mais bonita, né? Respondendo aqui ao Flávio, você vai se aperfeiçoando sim, porque é preciso a repetição, a prática, para você realmente chegar cada vez mais perto daquilo que você considerar
o ideal, que nunca vai ser, porque a gente vai um passinho de cada vez, né? Você tem que baixar a régua, ter a consciência e andar. Agora, você tem a opção de aprender sozinho, de estudar, de pesquisar o universo que tem online, que tem muita informação, muitas boas, muitas não tão boas assim. E você também, quem quiser encurtar caminho, encontra um método. Tem que encontrar alguém que você se identifique, você abraça o método e vai. O importante é saber a direção, né? Bater cabeça sozinho, às vezes vai para a direção errada, faz errado, não consegue entender. Então, você comentou que os seus primeiros vídeos algo te incomodava e você não entendia o que era, e depois você descobriu que era um microfone, não era isso? Isso na verdade foi antes de eu fazer vídeos, foi antes desse canal do YouTube, né? Foi quando eu fazia outros tipos de vídeos, assim, sabe? Porque às vezes eu fazia vídeos para, sei lá, ia para uma competição, aí fazia um vídeo com um nadador e colocava ali no YouTube da Swim Channel, né? Que é a revista que eu escrevo, por exemplo. Assim, né? Porque foi assim, né? E aí eu fazia o gancho com a história do tri lá, sabe? Que o César Cielo falou. Porque há alguns anos... Me esqueci de te perguntar. Tá todo mundo curioso aí. Há alguns anos eu fiz eu participei de um concurso de textos, né, organizado pela Federação Internacional de Natação. E aí eu venci esse concurso, né? E eu fiquei muito feliz, né? Porque é um concurso internacional, com as pessoas que cobriam os eventos, dos jornalistas que cobriam os eventos de natação, sabe? E aí eu venci esse concurso. E aí o que eu ganhei foi uma câmera fotográfica boa, assim, né? Que filmava também, né? Da Nikon. E aí eu falei assim, bom, já que eu ganhei a câmera, né? Eu vou aprender essa câmera, vou aprender a mexer nessa câmera. E aí eu aprendi até, tomei gosto, até que depois eu comprei lente, sabe? Comprei lente com mais qualidade e tudo. E aí eu fui aprendendo, e aí eu falei, bom, dá pra filmar bem, dá pra fazer uns vídeos bons aqui, né? Com essa câmera, com uma lente boa, sabendo usar ali as ferramentas da câmera. E aí eu comecei a fazer uns vídeos assim, como eu falei pra você, né? Ia em competição, aí fazia um vídeo na competição com alguém, sabe? Com um nadador ou com alguém lá, um vídeo curtinho, assim, o que você achou aí da competição? Como é que tá, né? Como é que foi sua prova e tal? Colocava ali no canal da Swim Channel, tudo. Mas era isso, a qualidade ficava ótima, né? A qualidade de vídeo ficava ótima. Agora voltou. Tá ouvindo? Agora sim. A qualidade ficava ótima do vídeo, mas o áudio não ficava mais ou menos. Você me ouve? Pois é. Tá com um delay. Acho que tá com um delay. Deve estar. Bom, termina o seu raciocínio pra gente responder o Rudney também. Tá. Termina a história do áudio. Acho que agora voltou. Acho que agora não tá com muito delay mais não. Bom, então aí eu fazia os vídeos, a imagem ficava ótima, a qualidade de imagem ficava ótima, assim, mas alguma coisa não estava legal, assim, sabe? Não era um vídeo que eu colocava ali e falava, nossa, esse vídeo ficou excelente, não. Apesar da imagem estar ótima, faltava alguma coisa, assim, sabe? E o que é? Por que esse vídeo não tá tão, sabe, não tá me chamando, não tá me, sabe, despertando aquele, nossa, esse vídeo ficou muito bom. Não tá muito bom. E foi aquilo, né, que aí uma vez eu assisti um vídeo seu, que já faz um tempo, assim, você colocava uma imagem, você falando, aí você colocava a imagem meio borrada, assim, né, só que o seu áudio estava ótimo, né, e era o que importava, né, era o que importava, na verdade, certo? Era o que mais importava, assim. Se a gente fizesse essa live aqui com a imagem horrível, mas com o áudio ótimo, um monte de gente vai estar assistindo, mas se o áudio estiver ruim, nossa, ninguém vai querer assistir, né? Então... Não vai conseguir, né? A gente não ia conseguir transmitir a mensagem. É importante que a qualidade de equipamento seja sempre boa, mas se tiver que priorizar, o áudio é um pouquinho mais importante que a imagem. Exatamente, e aí foi que eu comprei o microfone e tal, né?
de lapela. Eu até tinha um gravador bom, assim, né? Um gravador. Mas eu comprei um microfone de lapela. E aí, realmente, né? Dá uma diferença, outra coisa. E aí foi que deu sabe, um salto de qualidade, assim, né? Só para complementar, o tri foi que eu ganhei esse concurso mais 2 vezes, né? E aí eu acabei ganhando mais câmeras Que depois, né? legal, você montou uma produtora de vídeo praticamente. Assim, eu acabei dando uma câmera para minha irmã, sabe? E aí, mas aí eu tomei gosto pela coisa e aí eu acabo usando essa câmera, né, para fazer os vídeos, né? Dá um trabalho, aquela coisa que a gente sabe, né, ter que montar tudo, e tal, mas acabou que as coisas se ligaram, assim, né? Sim, você que está assistindo a gente, não queira começar com uma câmera, tá tudo bem, o celular faz um papel Sim, muito sim. bom hoje, ainda mais hoje, a gente grava em 4K se quiser, né? Com um bom celular você consegue gravar com uma baita qualidade. Só não usa o microfone do celular, não, porque é o embutido, que para vídeo ele é É. fraco. Mas existem vários caminhos. Eu vou passar, ó, vai ter um dia só sobre equipamentos na semana que vem. Quem tá aqui não sabe, semana que vem vai ter o desafio de Strave Grave, que tem nome autoexplicativo. Então, assim, um dos dias são 7 dias de lives e durante esse processo, quem quiser vai gravar o seu primeiro vídeo. Basta seguir o passo a passo. Maria Júlia, eu vou dar uma olhada depois, assim que acabar a live, tá bom? E aí, durante esse conteúdo da semana que vem, eu vou responder o Rudney, que fala sobre eliminar os vícios de linguagem. A gente vai um pouquinho mais a fundo nesse assunto durante o desafio. Então, são 7 dias. Para quem quiser me ouvir, são 7 horas me ouvindo, gente. É muito conteúdo. É dando conteúdo sem dó, porque a gente tem que se ajudar. E isso é interessante. Quem quiser começar a gravar com o que tem, sem fazer grandes investimentos, sem fazer investimento nenhum, vai ter um dia só para falar sobre isso. Porque tem muita gente que procrastina com essa desculpa, né, Daniel? Eu não tenho microfone profissional, não tenho uma câmera profissional. E, gente, hoje em dia basta ter vontade. O resto a gente consegue arrumar, né? Um fone desse aqui já ajuda muito. Um fone desse aqui já serve como um ótimo microfone, né? Então, se você tiver um celular, conseguir um lugar com uma luz adequada, assim, né? Luz é importante, né? Você sabe disso? Né? Dá para fazer uma iluminação com aparência de profissional com um objetozinho de nada que tem em casa. Ou seja, gente, não é brincadeira, tá? Dá para fazer praticamente um softbox com um abajur. Pois é. Aí só para também, porque o Rudney perguntou esse negócio de como eliminar os vícios de linguagem ao gravar vídeo. Bom, enfim, né? Você vai falar bastante sobre isso, mas enfim, a minha sugestão é treino, né? É gravar e treinar, né? É isso que vai te ajudar, né? Você não ter vergonha de se ouvir, porque você só vai identificar os vícios quando você se ouve, ou se alguém falar para você, né? Mas em geral as pessoas não te falam, né? As pessoas não vão, só se for alguém muito próximo, assim, mas em geral as pessoas não vão te falar. Pode ser que nos bastidores elas até estejam tirando um sarro de você, contando quantas vezes você fala aí durante... Não fala isso, que vai deixar o povo todo com vergonha. Vão ficar falando de mim pelas costas. Calma, a gente vai ensinar a ter um olhar bem crítico pra ninguém, pra você nunca virar meme, nem entre os seus amigos. É isso mesmo. Mas é muito importante já começar a trabalhar a cabeça, né? A gente está nessa semana de aquecimento trazendo pessoas com perfis completamente diferentes. Então teve a Lara Matos, que é uma palestrante fantástica, mas que não tinha quase habilidade com câmera, e eu botei ela nesse mundo e hoje ela grava vídeo. No dia primeiro, quando começa o desafio, ela lança o canal dela do YouTube, então já tá nessa brincadeira. A Adele também ontem, que faz vídeo, tem uma conexão incrível com as clientes dela. Hoje eu vou ser com a sua história, amanhã a Valesca também. Gente, a Valesca era uma que achava que não tinha nenhum dom com as câmeras. Aí ela separou 2 dias, ela vai contar essa história amanhã, 2 diárias para fazer um job. Ela matou em 4 horas, ela resolveu o problema dela em 4 horas. E aí ela falou, opa, eu tenho habilidade. Então, às vezes, a gente acha que não é competente para alguma coisa e você é muito melhor do que o melhor que você podia imaginar. Então, a gente tem que dar oportunidade para descobrir. Você achou que que não era um cara das câmeras e hoje você está no online e na TV. Então, a gente tem que dar oportunidade porque alguns caminhos muito interessantes podem acontecer. E sexta-feira
A Vivian Lopes, ela vai trazer dicas para LinkedIn. Então, você que quer trabalhar o seu personal branding e tudo mais, principalmente no LinkedIn, que é uma rede orgânica muito poderosa, a Vivian vai dar dicas sensacionais. Eu estou tentando trazer um cara do Sebrae no sábado, a gente ainda está em negociação, então pode ser uma coisa bem interessante para a gente dar todo o conteúdo. Na semana que vem, de 1º a 7 de junho, nós teremos muita informação. Prepara papel e caneta, vai baixar os PDFs todos que eu vou mandar todos os dias e muita informação complementar. Só para você, já vou passar a palavra para você, porque ó, já passaram quase 50 minutos, a gente não percebe, gente. Fazer live é uma delícia. Percebe, pois é. Anota aí, gente, fazer live é uma delícia, é um bate-papo gostoso que a gente não vê o tempo passar. Para quem quiser participar do desafio, o link está na bio. Se inscreve, porque tem alguns... Por exemplo, o PDF material exclusivo. Não vou disponibilizar na internet. É só para quem estiver comigo nessa lista. Então, se inscreve lá. O link está na bio. Eu vou ter o maior prazer em compartilhar gratuitamente esse conteúdo para vocês. O OBS Studio é bom para começar? É bom, sim. Existem algumas opções um pouco mais atuais, mas o OBS é ótimo, é gratuito. Dá para fazer bastante coisa com ele. Roberto, em alguns momentos achamos nossa voz ruim ou diferente. Roberto, tem alguns truques que a gente melhora a voz. O Daniel sabe bem. A minha voz não era muito mais fina? Era, pois é. Muito mais impostada agora, né? Muito mais... e tenho certeza que você praticou isso, né? Tem um processo. Eu passei por fono, passei. Mas eu também vou trazer para vocês, vai ter dia falando sobre voz também. A gente vai falar um pouquinho. E no curso tem muito mais do que... muito do que eu trouxe das minhas sessões de fono. Então, exercício, um truquezinho, tal, que faz soltar o maxilar para você saborear um pouco mais as palavras. Tem algumas coisas tão simples, Roberto, que eu tenho certeza que você vai falar, nossa, mas é só isso? Ah, não vou, não é possível. Você vai fazer e vai falar, nossa, é simples mesmo. Então, assim, aceitar a própria voz é uma coisa difícil, porque a voz que a gente escuta é diferente da que os outros escutam. A gente tem noção disso quando escuta o áudio de WhatsApp. Fala, nossa, essa voz não é a minha, né? É a sua, a gente escuta de uma forma diferente. Então, é importante que tenha toda essa conscientização e você melhore cada vez mais. A gente está aqui para se ajudar. Vamos lá. Joselena, não faço nada, só tenho a vontade. Então, vamos pôr em prática. Vamos destravar com a gente. O tempo voa quando a gente se diverte. Voa mesmo, Nájila. Muito bom ver você aqui. Agora só precisamos fazer alguma coisa ao vivo. Faz tempo que eu não te vejo, né? O maior monstro da estatística esportiva. É isso mesmo, né, Rodrigo? Rodrigo... Daniel, você tá me vendo? Grande... Oi? Perder o R do interior. Você sabe que eu falei ontem isso, Ná? Esse interior, eu de vez em quando deixo passar, não quero nem saber porque eu gosto. Então deixa passar um pouquinho. O Takata tá no Rio, não fala por quê, né? Você fala, porque assim, eu trabalhei no Sport TV em São Paulo e no Sport TV no Rio. Você não pegou o Sport TV, né? Não peguei, não. É difícil, né? Depois de viver tantos anos em São Paulo, é difícil pegar o sotaque, né? Mas eu vi aqui um comentário que, deixa eu ver, era um comentário que eu achei... Você tá carregando aqui, tá com a bolinha de carregando. Ah, mas vocês estão me ouvindo? Sim, tá vendo? Não tem a imagem, mas tem o áudio, só que seria bom se tivesse tudo, né? Se tivesse engraçado, porque aqui tá normal. Quer tentar... Quer sair, voltar? Sair e entrar, Vamos lá, pra gente encerrar, que faltam 9 minutinhos. Então desliga que eu te chamo de novo pra você. Tem muito amigo seu aqui. Tá bom. Pedir Tá bom. direito. Então vai lá, que eu já te... Tá vendo, gente? Problema técnico, esses poréns acontecem muito, né? Tá tudo certo. Vamos lá, o vídeo perfeito. Vamos chamar de novo. Será que deu tempo de arrumar? Pelo menos para se despedir, né? Obrigada a todo mundo da natação que tá aqui. Que legal ter vocês nesse perfil. Adoro essa conversa heterogênea. Tá entrando. A gente falar com públicos bem diferentes, né? Isso é muito interessante. Essa troca da live é muito legal, né? Trazer tanta gente da natação para cá. Isso e agora? Muito... Agora tá perfeito, Dani. Tá bom? Ó, nós temos 8 minutinhos aqui, então vamos encerrar. Você tem mais alguma coisa bem bacana para compartilhar com o pessoal que tá aqui com a gente? Bom, acho que o principal, acho que eu passei e, assim, é aquela coisa assim, né? Acho que a mensagem que eu queria passar, acho que são essas que foram já passadas, né? Se arrisque, né? Não tenha
não espere as condições ficarem perfeitas para você achar que, né, que você deve fazer as coisas, porque isso nunca vai acontecer, né? Então, feito é melhor que perfeito. Mar calmo não faz bom marinheiro. Exato, exatamente, então, assim, arrisque, comece, né? Comece e, e se dedique, né? Se dedique, porque não achem que a comunicação é um dom, né? Comunicação é prática, né? Treino e você passar informação, passar conhecimento, porque todo mundo, né? Todo mundo é bom em alguma coisa, assim, sabe? Todo mundo tem alguma coisa que saiba mais do que a maioria das pessoas, ou que faça melhor do que a maioria das pessoas, né? Agora, você transmitir esse conhecimento, transmitir essa sua experiência, né? Você pode achar que você não, sei lá, não nasceu para isso, mas não tem essa, né? Não tem essa. Eu acho que eu sou um belo exemplo disso, né? Que fui, né? Que hoje eu tô nessa área assim, mas é muito devido à dedicação e ao treino, sabe? Horas no espelho, horas me gravando, horas, sabe? Para melhorar essa parte. Então acho que essa mensagem que já vinha sendo passada aí, né? Nas histórias que eu contei, mas acho que A é por aí. disciplina do atleta é uma coisa que merece ser ressaltada, né? Você não é mais atleta hoje, provavelmente faça na base do, né? Não sei, não profissional, mas essa coisa que já veio, já foi cultivada quando você era mais novo, e não só em você, mas em todos os atletas, isso é bom levar para a vida e deve ser inspirador, né? Quem não tem, quem acha que tem resultado rápido, poxa, eu tô aqui faz um mês postando conteúdo e não deu nada. Gente, não tem milagre, não tem milagre. Precisa de consistência, senão nada vai para frente, né? Exatamente. Tem um bambu, a Ana, que também é de Netuba, né? A Ana Tex, ela fala muito do bambu chinês. Já ouviu essa história? Acho que não me lembro. E o bambu chinês é um negócio que você planta e você rega, e o negócio não vai, passa um ano, passa 2 anos e você rega, o negócio não vai. E o que acontece, do nada ele vem com força. Então é mais ou menos isso, você tem que regar e acreditar e fazer o seu melhor. Não adianta esperar um milagre, dificilmente se viraliza hoje, até porque existe uma oferta muito grande de conteúdo em todas as áreas. Agora, quando você, com o tempo, começa a ver, aí, por exemplo, você que está me assistindo hoje veio pelo Taká, tá? Fui com a cara da Camila e continua aqui comigo. Aí amanhã a coisa, aí, assim como a gente faz com os outros, né? De repente fala, nossa, quem é essa pessoa? E acaba, isso aqui me ajudou, aquilo ali me ajudou, e do nada você pode virar, né? Então não adianta fazer um pouquinho e achar que vai acontecer milagre, né, Daniel? Pois é, com certeza. É aquela coisa, né, de o sucesso que acontece de um dia para a noite, do dia para as pessoas, nossa, você bombou agora, né? Que sorte, né? Que sorte! Exato. A não ser que tem gente que ganha na loteria, né? Então tem gente né, que experimenta isso, mas são pouquíssimos, né? Você não pode querer depender disso. Então, eu queria só mandar um abraço aqui ao Rodrigo, que foi nadador também, camarão, né? Ele, grande fundista, grande honra ter ele aqui. Aqui a Carolina Juvenal também, que foi nadadora lá em Santos, né? Lá em Santos, nadava lá em Santos. Que legal. É verdade, a gente esqueceu de falar de uma outra conterrânea minha, a Poliana Kumoto. Você fez a biografia dela junto com a Hélio de la Penha, né? Foi escrever a biografia dela logo depois que ela ganhou a medalha de bronze na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016. Aí como eu conhecia a Poliana há muito tempo, assim, né? Ela é minha, na verdade, ela é minha contemporânea na natação, assim. Ela competia contra a minha irmã, sabe? Então eu conheci ela há muito tempo, desde há muito tempo mesmo, assim, sabe? Desde, sei lá, uns 12 anos, 13 anos de idade. E aí eu resolvi escrever, era uma oportunidade, né? E aí eu escrevi em parceria com o Hélio de la Penha, que talvez muitos de vocês conheçam aí, do Cacete Planeta, né? Mas ele é nadador amador, de águas abertas, então ele também comentou a prova no Sport TV, a prova da Poliana, então ele tem um conhecimento, então, assim, tem gente que acha que foi meio aleatório o Hélio de la Penha escrever um livro sobre a Poliana Guimoto comigo, mas não foi não. Se conhecer a história dele, sabe que tem tudo a ver. E, pois é, então a gente escreveu, a Poliana, na época,
Durante muitos anos ela defendeu a Unisanta, né? E, e, e vivia em Santos. Hoje ela mora lá em Curitiba, né? Pois é. Foi uma experiência bem legal escrever esse livro, essa história que é fantástica. Sim, com certeza. Tá vendo? Perguntaram pra gente quanto tempo a gente ia ficar. Até 60. Já passaram 57. Eu não percebi que passou tudo isso. Você percebeu? Não, a gente não percebe. Não. Live já teve live que eu fiz que eu perdi a conta e parou no meio, assim. Só, ué? Sabe? Mas eu vou começar a fazer no YouTube. Porque quando a coisa render e for além, fala, a gente tá acabando aqui no Instagram, mas vamos pro YouTube. Acho que a semana que vem eu vou tentar fazer transmissão nos dois, porque eu tenho tanto conteúdo que eu separei pra dividir com todo mundo, que às vezes fica com essa sensação de que tá acabando, né? Não dá pra ir embora. Hoje não teve tanta dúvida, porque tá todo mundo assim na sua história. Mas se tiver dúvida é bom ter. Então eu vou pensar nisso daí, mas de qualquer forma eu aviso. Gente, olha que sensacional. Os feedbacks foram incríveis. Obrigada. Ó, Labelle Costa, vai ficar gravada, tá? Eu vou deixar no IGTV. Então, se você não assistiu desde o começo, tiver a vontade de assistir, vai ficar aí disponível para quem quiser. Tá bom? Takata, obrigada, viu? Obrigada por aceitar, assim, tão de sopetão o meu convite. Foi um prazer ter você aqui nessa semana de esquenta para o Destrave Grave. Não, imagina, eu que agradeço. Fiquei muito feliz, muito honrado quando você me chamou. E, nossa, uma grande alegria, ainda mais, né, falar com você, que eu acompanho o seu trabalho. Enfim, como eu já falei para você, suas dicas já me serviram bastante. E claro, além do lado profissional, né? Há quanto tempo que a gente se conhece, há quanto tempo que a gente, né, desde lá de Indaiatuba. Então foi um prazer muito grande, muito especial falar com você. Para mim foi igual, Daniel. Obrigadão, obrigada mesmo. Gente, obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Infelizmente o nosso tempo já acabou, mas amanhã às 20h20 eu tô de volta com a Valesca Jardim para falar sobre networking. Um beijo grande. Nájila, que legal ter você aqui. Fiquei feliz de ter notícias de vocês também de Indaiatuba. Beijão, gente. Até amanhã. Obrigada. Tchau, gente.